Olá, aqui é o Matheus Santana do Zona de Progresso e todos nós conhecemos uma pessoa extraordinária que faz de tudo pelo seu sucesso, que realmente vai atrás e que vive verdadeiramente o seu potencial com convicção. Mas qual será a diferença entre esse pequeno grupo de pessoas protagonistas para a maioria das pessoas que têm os mesmos grandes desejos e aspirações, mas que nunca chega lá? Bem, a autora e especialista em alta performance Shadé Zarai diz que teve a sorte de trabalhar com milhares de líderes no decorrer da sua carreira, e com o passar do tempo, ela começou a perceber um padrão muito forte entre aqueles que tinham uma mentalidade limitada e aqueles que tinham a mentalidade ilimitada. Ela descobriu que o que segurava a maioria dessas pessoas excepcionais e talentosas não era uma falta de habilidade, de experiência ou de recursos, mas sim o fato de elas geralmente terem um relacionamento profundo com uma pessoa que era muito influente nas suas vidas. E justamente essa influência que era o problema, porque por fora até parecia que elas se importavam, mas na verdade elas só estavam ali para sabotar seu progresso e crescimento. Bom, saiba que você também tem uma pessoa assim na sua vida. Na verdade, todos nós temos, e elas estão muito mais próximas do que você imagina, pois elas estão dentro das nossas mentes. E não, elas não são amigos imaginários, elas são o que a autora chama de enganadores internos, que basicamente se trata daquela voz insistente na sua cabeça que te julga, te menospreza e que fica ressaltando suas fraquezas. Só que a maioria das pessoas nem sabe que ela existe, e por conta disso, elas ficam mais propensas a potencializar suas dúvidas e cair na autossabotagem. Com o tempo, ficou mais do que claro para ela que as pessoas mais felizes, realizadas e com o melhor desempenho são aquelas que descobriram como derrotar esse seu enganador interno. Mas aqui temos um ponto interessante. Apesar de haver um tipo de enganador mais comum, que é o julgador clássico, nos padrões que ela observou não existia apenas ele. Na verdade, ela identificou 5 arquétipos mais comuns que estão presentes na cabeça da maioria das pessoas, e que agora eu vou te contar quais são. Afinal, para derrotá-los, antes você precisa reconhecê-los. Então, para começar, como citei há pouco, nós temos o julgador clássico, que como o próprio nome já sugere, ele gosta de te julgar em tudo, no que você fez, no que não fez, o que deveria ter feito, enfim, ele critica toda a decisão que você faz e ainda te culpa até pelas coisas que não estão no seu controle. Ou seja, toda vez que você fica remoendo os erros do seu passado, colocando uma lupa gigante em cima daquilo, isso não é você, é o julgador clássico querendo te impedir de aprender com o passado, te fazendo se sentir culpado por absolutamente tudo. E veja que interessante, para a maioria dos pesquisadores de psicologia, esses enganadores começam a surgir com base na criação, lá na infância. Por exemplo, se você teve um pai crítico, controlador ou muito exigente, é provável que você tenha internalizado esse julgamento que agora se manifesta dentro de você na fase adulta. Por isso que hoje você se dá o mesmo julgamento crítico. E ainda piora, porque você desenvolve uma incapacidade de reconhecer qualquer coisa positiva sobre si mesmo ou sobre o seu desempenho, o que é completamente prejudicial para o seu crescimento. O segundo tipo é o vitimizador, que é o enganador que existe para te convencer de que o universo está conspirando contra você. Com isso, ele é capaz de encher sua mente de desculpas e de roubar toda a sua força de vontade. As conversas com esse enganador costumam ser mais ou menos assim. Viu só? Isso sempre acontece. Toda vez que aparece uma oportunidade, você estraga tudo. Você realmente nunca vai ser bom o bastante. E aí, diante disso, sabe o que você faz? Você desiste, você para de tentar, porque o seu vitimizador fica te lembrando. Mas qual é o sentido afinal? Você nunca vence, não vai ser agora que vai vencer. Em seguida, temos o enganador que a autora chama de protetor equivocado, que é aquele tipo que fala assim: opa, peraí, calma, você pensou bem nisso? Será que você já sabe tudo o que precisa saber? Você ainda não está tão bem qualificado. Você ainda é muito novo ou já é muito velho. Você vai acabar estragando tudo, melhor não fazer. Ou seja, ele tenta te proteger de um risco de fracasso, de um julgamento ou de uma crítica. E ele faz isso te mantendo paralisado, para que você não tome nenhuma ação. Porque assim você fica seguro, mas ao mesmo tempo também fica preso. Por exemplo, se os seus pais colocavam uma expectativa muito grande em cima de você, te julgando por ter tirado um 9 enquanto seu primo perfeito só tirava 10, isso fez com que você começasse a ouvir o seu protetor equivocado e passasse a nunca se sentir preparado e sempre com medo de errar. Bom, o próximo enganador é o mestre de cerimônias, o qual está totalmente relacionado com a culpa pela falta de produtividade.
que nada mais é do que aquele impulso não saudável de continuar trabalhando excessivamente porque você sabe que vai se sentir culpado quando parar. Esse enganador é muito bom em te fazer acreditar que o seu valor e mérito como pessoa estão diretamente correlacionados com o quão produtivo você é. Dessa forma, sempre que você alcança um objetivo, você não sente satisfação e já pula para o próximo objetivo para suprir a esteira sem fim do vício na realização. Mas a grande questão é que não importa o quanto você se esforce ou o quanto você realize, pois para o mestre de cerimônias você nunca terá feito o suficiente e nunca será bom o bastante. Aliás, em uma pesquisa que a autora Shadé e sua equipe fizeram com 2.500 indivíduos ao redor do mundo, eles descobriram que uma maioria esmagadora de 93% das pessoas sofre com essa culpa frequentemente, o que as coloca em um sério risco de sofrer burnout. Bem, talvez você ainda não conhecesse esses enganadores apresentados até aqui, mas é bem provável que já esteja familiarizado com esse último, que é o negligente. Ele é aquele enganador que se aproveita do momento em que você está bastante inseguro para te fazer antecipar a rejeição. Com isso, você fica buscando validação, sempre priorizando as necessidades dos outros ao invés das suas. Se você foi uma criança que não recebeu validação emocional, ou se você teve pais difíceis de agradar, você hoje pode ter uma grande necessidade de trabalhar muito duro para tentar buscar a aprovação de todo mundo ao seu redor. Só que quando você não a recebe, você ativa esse gatilho que te força a atender essa necessidade condicionada de reconquistar essa validação. E assim o negligente vai te levando a entregar além da sua capacidade e drenando toda a sua energia, deixando você exausto e sobrecarregado. Então veja que dar ouvidos a esses enganadores pode trazer riscos muito grandes, porque se você compra a narrativa deles, eles ganham poder sobre você. A boa notícia é que você pode mudar esse cenário e se libertar desses limites seguindo alguns passos, sendo o primeiro deles a consciência. Por exemplo, se você tem um jogador clássico lançando julgamentos e críticas sobre tudo que você faz, confronte ele e diga que você sabe que ele está tentando te convencer de que você é um incompetente, mas que você escolheu não ouvi-lo. Porque quando você se refere a essa parte de si mesmo na terceira pessoa, você cria um distanciamento psicológico muito útil. Inclusive, já é comprovado pela ciência o fato de que o autodiálogo em terceira pessoa te ajuda a ganhar distância emocional do seu enganador, o que consequentemente te permite pensar de um modo bem mais racional. Mas também existem formas de combater cada um dos outros enganadores. Por exemplo, se você perceber que o seu vitimizador está te fazendo sentir que você deveria desistir porque o mundo está contra você, mude para um locus de controle interno e aceite o fato de que você pode escolher no que focar a qualquer momento. Porque no fundo, você só tem duas escolhas. Você pode escolher focar nas coisas que estão fora do seu controle e se sentir impotente, ou você pode assumir o comando daquilo que você pode de fato controlar. Então, ao invés de dizer coisas como "olha o que aconteceu comigo", "olha o que fizeram comigo", você pode usar uma técnica chamada mudança cognitiva e redirecionar de forma consciente a sua atenção para algo como "certo, é isso que está acontecendo na minha vida, aqui é o lugar onde eu quero estar e isso é o que eu vou fazer a respeito". Assim, você sai de uma posição de vítima e se coloca em uma posição de poder pessoal. Ou seja, você assume a responsabilidade pelo que está ao seu alcance e escolhe agir. Veja, pode ser que nesse exato momento você esteja tendo problemas com, por exemplo, o seu protetor equivocado tentando te convencer de que não vale a pena começar a fazer algo porque com certeza vai dar errado. Talvez começar um negócio, um novo relacionamento ou qualquer outra coisa. Então, se você sentir que esse seu protetor está assumindo o controle, pegue imediatamente uma folha em branco e escreva todos os argumentos dele. Depois se pergunte, essa situação é provável de acontecer? Qual é o pior que realmente pode acontecer? Fazer isso é importante porque ao avaliar racionalmente esses riscos, você vai perceber que isso não é nada além do seu protetor sendo extremamente dramático. E como a forma que ele tenta te manter seguro é te deixando preso, o melhor antídoto para isso é agir. E não interessa se você vai acertar de primeira, porque isso é o que menos importa agora. Apenas haja, seja consistente e esteja aberto ao crescimento. Em outras palavras, faça do processo o objetivo. E quanto ao mestre de cerimônias, se você achar que não merece fazer uma pausa e sentir culpa ou vergonha quando fizer isso, mude a narrativa na sua cabeça. Ao invés de sentir essa culpa, busque se valorizar pelo que você é e não pelo que você fez.
Porque esse status de ocupado não é nenhum tipo de medalha de honra, não é isso que te define. O que te define são as suas qualidades, é o valor que você agrega na vida das pessoas e como você faz a diferença. Então invista em reprogramar sua mente para isso, e com esse senso de capacitação, defina de forma pragmática limites saudáveis para que você tenha uma vida muito mais equilibrada. Mas entenda, o trabalho duro não é necessariamente uma coisa ruim, mas correr o risco de sofrer burnout não é nem um pouco produtivo para o seu desempenho. Por fim, para você que tem um negligenciador barulhento, saiba que há solução. Muitas pessoas que têm esse enganador vivem se desculpando por tudo, mesmo quando não fazem nada de errado. Elas vivem concordando com as pessoas, quando na verdade gostariam de discordar só para evitarem conflitos. No fundo, elas vivem para agradar os outros, e como consequência acabam sacrificando quem realmente são. Se esse for o seu caso, você tem que superar essa codependência e reconhecer que o seu valor não está ligado à forma como os outros te veem. Porque se você permitir que a percepção das pessoas sobre você dite o seu comportamento, você nunca vai crescer como pessoa. E quando você escolher se doar no futuro, se pergunte primeiro: eu estou fazendo isso por uma necessidade desesperada de aprovação ou é um desejo genuíno de ajudar? Essa pergunta vai fazer total diferença. Então esses são os 5 principais enganadores internos, 5 arquétipos que a autora Shadé Zarai identificou em diferentes culturas ao redor de todo o mundo. E o mais interessante é que ela também descobriu que muitas pessoas de alta performance acreditam que esses enganadores internos são fundamentais para impulsionar seu desempenho. Mas ela afirma que isso é um mau negócio, porque na prática, enquanto por fora essas pessoas parecem estar bem, confiantes e bem-sucedidas, por dentro elas estão alimentando uma fonte de infelicidade, estresse e falta de realização. Pois elas estão permitindo que a força que as move emane do medo do fracasso, da inveja, da ganância, da busca por aprovação e do status. E o que elas acabam não percebendo é que ao fazerem isso, elas se colocam em uma prisão obsessiva do eu. Minhas necessidades, minha dor, meu sucesso e como as pessoas me veem. Então elas continuam vivendo através do desejo de evitar os resultados negativos ao invés de viverem através de uma mentalidade ilimitada. Segundo a autora, se a nossa realidade é fruto dos nossos pensamentos, emoções e como experienciamos o mundo de maneira única, então precisamos reconhecer que existe um lado em nós, da nossa natureza, que é motivado pelo desejo de expressar a excelência, a confiança, o serviço, o amor, a criatividade, a coragem e a justiça. Porque esse é o aspecto ilimitado da nossa natureza que é liberto da prisão do insistente eu. E enquanto você trabalha de forma consistente para se desvincular dos seus enganadores internos, integrando as práticas compartilhadas aqui com rotinas diárias de meditação, escrita, oração e reflexão, é seu papel se lembrar de que cada um de nós tem o poder de operar a partir da nossa natureza superior e ilimitada. Porque a luta para manter esses enganadores longe é uma jornada que vamos ter que percorrer ao longo de toda a nossa vida. Mas à medida que você se distancia dessas vozes, sua vida inevitavelmente vai começar a mudar para melhor. Bom, e para colaborar ainda mais com o seu desenvolvimento pessoal, eu quero te indicar uma aula gratuita onde você vai aprender um método comprovado para aumentar sua velocidade de leitura e conseguir ler até 50 livros por ano sem prejudicar a retenção do que foi lido. Isso porque eu acredito que a leitura, principalmente de livros, é a melhor ferramenta que você pode utilizar para transformar sua vida em todas as áreas. Então clica no primeiro link na descrição e corre para assistir enquanto a aula ainda está no ar. Um forte abraço e até a próxima!